O judeu vive com genuinidade e pureza, esperando o seu Messias. Ok. Ponto. É isso. Ele ainda não veio para você. Exato. Mas você acha que é normal? Você acha que seguiu as rédeas normal de uma... Fazer essa pergunta também ao querido Rabino Ventura. Você acha que aquilo era um fato normal da história? Se levantar um homem como Hitler de uma perseguição tão ferrenha contra o povo judeu. Você acha que aquilo é um fato normal da história? Ele agiu normalmente? É alguém que simplesmente não gostava dos judeus? Você não vê nada de anormal? Estou dizendo a você, porque para nós diríamos de espiritual. Sim. Por trás disso? Olha, tudo na vida material tem por detrás algo espiritual e um plano maior que é o plano de Deus. Porque eu não posso apontar e falar, ele é o anticristo, o Mashiach Sheker. Isso a gente não pode falar, porque a gente não sabe quem é Mashiach. Não sabe quem é Mashiach. Esse que é uma grande diferença entre mas judeus... não pode dar pergunta, Mirra. Você está fugindo da pergunta. Não é normal. A pergunta é o seguinte: você vê Hitler como um ser normal da história? Não. Ou, por exemplo, você sabe disso, Napoleão, a gente fala muito de Hitler, mas Napoleão Bonaparte foi outro antissemitista que perseguiu o povo judeu ao extremo. Você vê homens como esses, que se levantam em parte da história como uma coisa normal? Não, eu não vejo isso como normal, porém eu acredito que tudo vem dos céus, para nós tudo vem dos céus. Amém. Eu acho que isso é uma grande diferença entre judeus e cristãos. Para vocês, demônio é como se fosse um ser externo a Deus. Para nós, o demônio é parte da criação de Deus para tentar o ser humano. A mesma coisa funciona com isso. Hitler não é normal, mas tudo faz parte de um plano de Deus. Os piores castigos existentes na humanidade estão na Bíblia. A própria Bíblia diz o que pode acontecer com o povo de Israel ao se afastar da Torá. Eu não quero dizer que a gente mereceu. Eu não sou Deus para dizer se merecemos ou não merecemos. Mas tudo está previsto na nossa Torá. Você está quase calvinista, Mirra. Não, isso é... Você está quase um calvinista, não está, não? Não é que eu sou os calvinistas, em alguns pontos tentam nos imitar, isso. Você está quase um predestinista. Que nem os protestantes tentam nos imitar algumas coisas, que nem os Marcelo, católicos agora te atacou, algumas coisas. Agora ele... Eu só tô ouvindo ele com muita atenção. Tô aqui me preparando para respondê-lo. É isso, no final tudo é uma cópia, né? Todos tentam imitar o original. E o original são os judeus que seguem o judaísmo da forma, conforme a tradição. Mas parece que esse original tá meio embaçado ainda, não tá não, Mirra? Essa originalidade ainda parece que tá meio ainda obscura, né? Por quê, pastor? Por quê? Porque se o Messias já veio, você não o reconhece, você acha que não há um ponto aí de quase, eu não diria de conflito, mas de uma engrenagem que falta se encaixar? Porque me parece que alguns dos povos judeus, mesmo da época de Jesus, reconheceu o seu messianato e alguns não, ou é unânime. Nenhum judeu reconheceu Jesus como seu Messias. Todo judeu que segue as tradições da forma correta não segue Jesus. Hoje não segue, Mirra, não foi a pergunta, não foge da pergunta. Não, eu acho que todos na época, ninguém reconheceu o messianato. Eu acho que na época, pelos tamanhas perseguições que houveram, tamanha opressão que teve para cima dos judeus, viram e talvez muitos enxergaram ele como um Messias, mas depois que ele morreu, acabou, não é mais Messias. Mas ele ressuscitou, Mirra. Então, mas aí a gente vai discutir sobre... Você sabe, Mirra, que tem mais provas, isso não sou eu, são historiadores, eu não sou debatedor, só estou colocando as perguntas aqui, eu vou voltar ao reverendo Marcelo agora, não, mas me parece que a própria história e os historiadores diz que é mais fácil provar a ressurreição de Jesus do que ao contrário disso. Sim, isso é verdade. Os relatos diz que é mais fácil, não tem como dizer que algo não aconteceu. Querido reverendo Marcelo, parece que a briga hoje tá boa.
Muito obrigado. Bom, qual é o nosso pensamento no tocante a tudo isso? Que de fato, num primeiro momento, Israel é o povo indestrutível de Deus. Isso é inegável pela história. O maior milagre da história é Israel. E nós não precisávamos nem de Bíblia para provar isso, posto que se nós analisarmos os grandes impérios do mundo, onde está o Império Egípcio? Caiu. Onde está o Império Babilônico? Caiu. Onde está o Império Assírio? Caiu. Onde está o Império Romano? Caiu. E os judeus permanecem em pé. Agora, no tocante esta palavra anticristo, é porque é uma palavra latinizada, e podemos dizer aportuguesada, que é contra Cristo, porque anti é contra ou no lugar de Cristo, isso que significa esse sufixo, e Christos, birra, é o correspondente hebraico para Mashiach, não é? Nós temos aí na história, por exemplo, Bar Korba, que, não é, infelizmente se tornou um falso Messias e conseguiu enganar, por incrível que pareça, né, um dos maiores rabinos da história de Israel, me foge o nome dele agora. Isso, Rabi Akiva, que casou-se com a filha de Calva Savua, milionário de Jerusalém, e teve uma yeshivot de quase 24 mil alunos, não é? Então, você vê, Rabi Akiva foi enganado por Bar Kokhba. E é interessante que nós podemos aqui, estou aqui diante de dois mestres do hebraico bíblico, eu como um Talmid Raham, um aluno da sabedoria, é bem possível, Ventura, que Bar Kokhba e Akiva foi enganado por causa daquela profecia de números, porque se trocarmos o nome de Bar Kokhba, não sei se você sabia disso, Calixto, se você trocar as letras hebraicas, dá Kohav. Se você trocar Bar Korba, Bar, não é? Desculpa, Koba. pastor. Sim. Korvá é estrela, é a mesma palavra. Sim. Em aramaico. Exatamente. Só que em aramaico, é a mesma Só que em palavra. aramaico, Korvá, né? Exatamente. Certo. Agora, com relação ao tema da nossa live. Para nós judeus, não existe o termo anticristo. Isso é um termo criado pelo mundo cristão, e esse termo aparece nas cartas de João. Para nós, o termo mais parecido que existe para anticristo é Mashiach Sheker. É um falso Messias. Ok. Que ao longo da história se ergueram vários Mashiach, falsos Messias. E para nós, se você for falar que Mashiach Sheker é o que é o mais parecido ao anticristo, para nós o anticristo é o próprio Jesus. Aí você pegou pesado. Aí você tá querendo apanhar aqui na mesa hoje. Não, mas vai lá, Mir, tô brincando, logicamente. Para nós é isso, já há 2000 anos os cristãos vivem um negócio de anticristo, que para nós é o próprio Jesus. Não existe esse conceito. Para nós existe somente Mashiach Sheker, e nós não ficamos toda hora olhando para a história e falando, isso é anticristo. A gente não teve um debate em 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, e falar, isso é o anticristo. O Trump é o anticristo.